Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero fazer um vídeo especial aí a pedido da minha esposa. Ela me pediu para que falasse sobre provações e tentações da vida do cristão. Então vai ser um prazer aí poder oferecer esse vídeo a uma pessoa que eu amo tanto, que tanto bem me faz. E nós vamos falar de provação e tentação. Parecem duas coisas semelhantes, mas elas têm diferenças. E tem gente que diz que está passando por prova, por tentação, e está sendo tentado pelo diabo, mas muitas vezes é com a própria culpa. Se você foi lá e comprou um carro, financiou inteiro, não conseguiu pagar e o banco tomou, então você não está passando por prova nem por tentação. Isso aí foi uma imprudência sua, você não calculou aí o que você ganha com o que você gasta. Se você tomou o marido de outra mulher e agora a mulher desse marido está te perseguindo na rua, querendo te bater, querendo te matar ou te fazer algum mal, você não está passando por prova e nem por tribulação. Isso aí é uma consequência do seu pecado. O que nós vamos tratar de falar hoje é de provações, tentações que vêm na vida do cristão sem que ele procure, sem que ele faça com que isso aconteça. E as provações e as tentações vêm e nós sofremos, mas sem merecer. Aí sim, aí a provação é tentação. Um exemplo claro para distinguir uma da outra, de provação para tentação, é o que passou o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele foi tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, e o diabo veio tentá-lo, tentou ele pela fome, que ele estava com muita fome, mandou transformar a pedra em pão, tentou o nosso Senhor oferecendo todos os reinos do mundo a ele, né? E o Senhor atravessou essa tentação. Então a tentação é algo que vem do maligno. E a provação? Provação foi o que Cristo passou pela Via Crucis, todo aquele sofrimento que ele atravessou, que lá era uma provação. Porque durante 3 anos no seu ministério ele disse que era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era ungido do Senhor, que ele era o escolhido, ele era o Messias tão esperado, né? Então precisou provar, e foi provado que ele era, quem o Velho Testamento indicava, Isaías 53, foi provado, né? Finalmente a prova estava ali, ele cumpriu a missão. Então existe tentação e prova. Primeiro nós vamos falar de tentação. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz o seguinte, olha aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a tentação, ela é algo que vem do demônio, do maligno, ela vem para que você peque, para que você caia, para que você contrarie a vontade de Deus. Não vem de Deus a tentação. No versículo 13 ele explica o seguinte, ó: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a tentação ela vem do maligno para você, né? E fala aqui que bem-aventurado aquele que suporta. Então o maligno ele vem para te tentar. Deus permite que ele faça isso. E bem-aventurado, feliz é aquele que suporta. E quais são as tentações da vida? Talvez você trabalhe num lugar onde mexa com muito dinheiro e vem aquela tentação de você conseguir o seu carro fácil, sua casa fácil, conseguir uma boa vida fácil. Então isso é uma tentação. Se você resiste, você será bem-aventurado. O homem também, ele tem a tentação feminina, mulheres com decote, mulheres oferecidas, e ele sofre essa tentação. E nós sofremos tentações de várias formas nas nossas vidas. Mas Deus fala que bem-aventurado é aquele que suporta. Então aquele cristão que ele anda com Deus, que ele anda com Cristo, que ele anda em oração e vigilância na sua vida, ele suporta as tentações. E essas tentações, no final, quando ele suporta, quando ele passa por elas e atravessa bem, elas servem de galardão, ele vai receber recompensa por aquilo e o nome de Deus vai ser engrandecido, porque eles vão falar, puxa, olha o servo de Deus ali, ele suportou aquela provação, aquele sofrimento e ele venceu. Então o nome de Deus é glorificado. 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, diz o seguinte aqui, ó, vamos ler. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará
tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Então Deus ele permite que o diabo tente você, para que você prove a sua fidelidade, a sua honra, o seu respeito, a sua obediência a Deus. Então ele permite. Mas aqui o texto diz que não veio sobre vós tentação que não humana, aquilo que vocês poderiam suportar. Então cada um tem um nível, cada um pode ser tentado em alguma coisa. Então Deus ele permite que o diabo tente, mas ele permite até certo ponto em que você possa suportar. E diz que ele te dará o escape. Então se você está com Deus, se você está firme com Deus, você está fazendo a vontade do Pai, com certeza as tentações virão do maligno, mas ele vai dar o escape. O escape nada mais é do que a panela de pressão, né? A panela de pressão ela tem aquela válvula que fica soltando ali vapor. Se você tapar ela, na panela não conseguir soltar, o que ela vai acontecer? Ela vai explodir, né? Então nós também, na tentação, nós vamos ficando aí fervendo por dentro, como uma panela de pressão, muita pressão. Então Deus ele promete que na hora da tentação, quando chegar no limite, ele vai tirar essa válvula e vai aliviar você. Então a tentação ela tem que ser vista como algo bom na vida do cristão, porque no final dela ele atravessa. Nós vemos aí no livro de Jó, né, que Jó era um homem de Deus, que Deus se alegrava com ele. E o diabo falou, é claro, Senhor, que ele é teu servo, porque o Senhor deu riquezas para ele, saúde, família, tudo de bom. Vamos tirar isso. E realmente nós vemos a tragédia que acontece na vida de Jó, e ele atravessa tudo aquilo, continua fiel a Deus, e depois ele é ressarcido de todos os males que sofreu. Então ele foi tentado, passou por essa tentação maligna, que foi o diabo que fez, e no final ele venceu, e o nome de Deus foi glorificado. Agora vamos falar de provação. Provação, essa sim vem de Deus. A provação, Deus ele coloca você à prova para ver se você realmente aí é sincero, se você realmente é fiel. Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, diz o seguinte, olha aqui, ó. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, Pedro fala para os crentes em Jesus, ele fala, não é para vocês estranhar essa ardente prova que vem sobre vocês, tá bom? Não estranhem, vocês precisam ser provados, vocês precisam provar que a fé de vocês é fiel, é sincera e é verdadeira. E no versículo 14 e 15 desse mesmo capítulo, olha aqui, ó. Se pelo nome de Cristo sois vituperados ou são envergonhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo da glória. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, malfeitor, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Então, que nós sofreremos, isso é certo, somos participantes de todo o sofrimento de Cristo, mas nós somos provados para mostrar para o mundo e para nós mesmos a nossa fidelidade, a nossa sinceridade. Eu tenho aqui uma aliança de ouro, é a minha aliança de casamento. Dentro dela tem uma inscrição aqui que diz 18K, 18 quilates. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa aliança aqui ela tem 75% de ouro. 75%. Então, como que eu vou saber se realmente tem, se eu não fui enganado pelo joalheiro? Eu levo até um joalheiro e falo para ele, eu quero provar esse ouro aqui. Ele vai derreter no fogo e depois, quando ele tiver líquido, o ouro, ele vai separar dos outros materiais e aí sim eu vou saber se esse ouro aqui realmente é 18 quilates, ele realmente é um ouro verdadeiro. Então, o cristão também. Ele pode professar sua fé em Cristo, dizer, eu aceito a Cristo, ele pode viver como cristão, andar com uma Bíblia debaixo do braço e ter os costumes do cristão. Mas é na prova de fogo é que ele vai provar mesmo para ele mesmo, para Deus, para o mundo, que realmente ele é cristão. E esse princípio do ouro que eu falei aqui, ele está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, olha aqui, ó. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro,
que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as tentações, as provas, elas vêm para nos fazer crescer. Se você estudar o livro de Gênesis, capítulo 35 até o final, você vai ver a história de José do Egito. José do Egito, ele teve tentações e provas na sua vida. E hoje, quando ele é lembrado como um homem de grande valor, um homem valiosíssimo, José do Egito. Primeiro, ele foi provado o amor que tinha pelos irmãos, porque os irmãos o venderam como escravo para o Egito. Ele foi levado para uma terra pagã, foi provada a sua fé em Deus, se ele serviria talvez os deuses egípcios. Não, ele continuou fiel ao Deus de seu pai, ao Deus de Israel. Ele foi tentado pelo diabo a se deitar com a mulher de Potifar. Ele foi tentado e ele resistiu a essa tentação. Ele foi provado mais uma vez, depois de ter resistido à tentação com a mulher de Potifar, ele foi jogado na cadeia sem ter cometido crime algum. E foi provado aí novamente a fé dele em Deus, a sua sinceridade, a sua integridade, e ele passou por todas essas provas. Ele venceu tudo isso pela fé que tinha em Deus, e Deus permitiu tudo isso. E sem José do Egito, se ele não tivesse atravessado por tudo isso e vencido todas essas provas e tentações, o povo de Israel não existiria hoje. Aquela nação que está tão perseguida lá, a nação de Israel não existiria mais, porque a fome grande que veio no mundo, ela foi, o povo de Deus foi guardado por causa de José. Então Deus, quando ele te prova, quando ele te tenta, ele sabe que você pode suportar, ele sabe que você pode resistir, e ele sabe que no final ele vai te abençoar. Então Deus mesmo te traz a prova, te traz a tentação, e quando você vence, ele te abençoa. José foi abençoado, foi o governador do Egito, ele só não era mais poderoso do que o faraó. José teve o seu corpo coberto de ouro, teve riqueza, teve uma casa bonita, uma família linda. Deus o abençoou grandemente, mas primeiro ele enfrentou as provas, as tentações da vida e venceu. Você, que é cristão, não estranhe, como diz ali em 1 Pedro, não estranhe a prova que vem sobre a sua vida. Pelo contrário, tire proveito disso. Você vai crescer, você vai se fortalecer quando você vencer as provações dessa vida. Obrigado e compartilhe esse vídeo.